dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós veremos hoje o capítulo de número 7 do livro de Neemias. Veremos nesse capítulo que ele enfrenta um novo desafio, o repovoamento da cidade de Jerusalém. Fique conosco, nós somos da Semeadores. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdede da Semeadores. Atrás de nós temos alguns cartazes de lançamento de alguns dos livros da nossa editora Semeadores. Abra sua Bíblia, agora, nesse momento, para nos acompanhar. Faça uma leitura prévia de preferência, ou entre no nosso blog e site e localize o texto da referência e também o texto bíblico segmentado, para nos acompanhar e ver o que estamos falando. Esse capítulo é um pouco extenso, ele tem 73 versículos. Estamos vendo o livro de Esdras Neemias, para em seguida vermos o livro de Esther. Os três juntos têm 33 capítulos e nós dividimos esses 33 capítulos em 5 grandes partes. Parte primeira, o regresso dos exilados e a reconstrução do templo. Parte 2, já vimos isso. O regresso de Esdras e a reconstrução do povo de Deus como nação. Também já vimos. O regresso de Neemias, a parte 3, e a reconstrução do muro, é o que estamos vendo agora. Em seguida, veremos o regresso dos exilados e a reconstrução da comunidade, e finalmente veremos a história de Esther. Como já dissemos, Neemias se dedicou a reconstruir os muros de Jerusalém, visando não apenas a estabilidade política, mas também a criação de uma cidade santa para o templo de Deus. Essa parte B foi também dividida em outras partes, das quais nós estaremos vendo em 8 partes. Nós estamos agora vendo a 8ª parte e finalizando ela, que é a reconstrução é concluída. Como já dissemos, a despeito de todas as provocações e ameaças, Neemias permaneceu firme em seu propósito e a reconstrução foi concluída. A conclusão do muro não poderia ser mais frustrada pelos inimigos, mas havia ainda a possibilidade de surgirem outros tipos de oposição. Assim foram tomadas medidas apropriadas para proteger a cidade. Depois de assentadas as portas, verso 1, que é uma indicação clara de que o muro estava completo, Neemias, preocupado e com razão com a segurança, nomeia seus líderes tementes a Deus e lhes dá ordens para vigiar, guardar e cuidar daquele lugar que estava com poucos moradores. Neemias escolheu guardas encarregados de proteger as portas. Ele também lhes deu instruções para que não se abrissem as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Verso 3. Normalmente essas portas eram abertas ao amanhecer. Esse atraso visava aumentar a segurança também da cidade. Como temos dito, nós estamos seguindo as divisões que estão sendo propostas e também os comentários da Bíblia de Estudo de Genebra, no qual estamos fazendo algumas das nossas reflexões. Mas bem que ficaria interessante se observássemos a formação do seguinte quiasmo dentro dessas narrativas. Um quiasmo que vai com a letra A, B, C e retorna com a letra B e A. A reconstrução da muralha, que vai dos capítulos 3 ao 6, e as nomeações visando a segurança da cidade, capítulos 7 e 13, ou seria o outro A. B, o povoamento de Jerusalém, no capítulo 7, de 4 a 73. C, as festas litúrgicas com renovação da aliança. Voltando, B, o repovoamento de Jerusalém com os preparativos para a dedicação. E, finalmente, a dedicação da muralha e as nomeações e disposições sacerdotais. Essa visão quiásmica desse texto fica mais claro na forma gráfica. Você pode ver dentro do nosso texto escrito que se encontra no jamaisdesista.com.br. Então assim nós concluímos a parte 3 e vamos dar entrada agora, vamos começar agora a parte 4, que vai falar do regresso dos exilados e a reconstrução da comunidade. Ela começa no versículo 4 do capítulo 7 e vai até o capítulo 13, vai até o final desse livro de Neemias. O grande objetivo de Neemias era agora
entre outras coisas, exercer seu programa de restauração, de levar mais pessoas, tantas quantas fossem possíveis, a Jerusalém e depois santificar a nação. Essa última sessão tratará da reconstrução dessa comunidade como um aspecto da reconstrução da casa de Deus. Veja também Esdras capítulo 7 a 10. A casa de Deus somente estaria completa com o povo de Deus nela. Organizado, e não só o povo de Deus lá dentro, mas organizado, vivendo em segurança e também produzindo. O repovoamento de Jerusalém foi uma característica central desse programa. Neemias liderou o povo numa renovação da aliança, na devoção à cidade e em reformas morais e sociais, como teremos oportunidade de vermos mais adiante. Também dividiremos essa quarta parte em duas: o regresso dos exilados e a reconstrução da comunidade. Vejamos o regresso dos exilados. A cidade estava pronta, seus muros reerguidos, suas portas assentadas, mas mesmo assim, Neemias teve grandes dificuldades em incentivar os exilados a regressarem à terra prometida. Também dividiremos essa parte A em duas: a necessidade de repovoar Jerusalém e a lista dos que regressaram. A necessidade de repovoar Jerusalém. Apesar de muitas pessoas terem regressado à terra nessa ocasião, Jerusalém continuava relativamente despovoada, talvez por ser o centro de tensões internacionais ou tudo ali estar numa fase embrionária. A expectativa profética era de que Jerusalém transbordaria de gente. Assim, Neemias insistiu para que mais exilados viessem morar na cidade. Confere aí essa profecia em Isaías 9, 19, 20, 54, 2, Ezequiel 36, 10 a 33, Zacarias 8, de 4 a 8. Parece que a capital não estava atraindo o povo, e aí vemos as questões de segurança, falta de boas condições econômicas, exceto para os empregados do templo. Além do templo, Jerusalém não abrigava uma administração central interessante, e muito menos contava com um comércio atraente. Isso acabava fazendo com que o povo preferisse o campo a ter que ir para a cidade. Desde o primeiro decreto de Ciro em 538 a.C. até a conclusão do muro em 444 a.C., já se tinha passado quase 100 anos. O programa de restauração de Neemias havia sido abençoado por Deus com o propósito de repovoar Jerusalém, como ficará claro quando esse assunto voltar a ser tratado no capítulo 11. Ele ajuntou, verso 5, os nobres, os magistrados, o povo, para registrar as genealogias. Ver Esdras 2. Assim como a lista de Esdras 2 se encontra próxima ao início da primeira divisão central de Esdras, Neemias, Esdras 1 ao 7, essa lista em Neemias se encontra no início da última divisão central, Neemias 7, do verso 4 ao 13, verso 31. Além de marcar o começo da primeira e da última divisão, essa repetição ressalta a ligação entre essa geração posterior do povo de Deus com os primeiros exilados que regressaram. A diferença em questões de tempo está perto dos 100 anos, como já falamos. Vejamos essa lista, tá? A partir do verso 6 até o verso 73a. Trata-se de uma lista repetida de Esdras 2, de 1 a 70. Com algumas pequenas variações. Recomendamos fortemente a leitura de nossas reflexões relativas ao capítulo Esdras 2, nesse nosso site, no Jamais Desista. Você vai encontrar o vídeo e a parte escrita. Como já dissemos, lá em Esdras 2, trata-se de uma lista simples, com pessoas comuns, que são essenciais para a realização do plano redentor de Deus. Na verdade, o restante do povo, Neemias 7 e 72, contribuiu mais para a reconstrução do que alguns das cabeças das famílias. Neemias 7 e 70. Conforme vamos nos aprofundando nessas histórias, fica em nós algumas perguntas relativas às cronologias em Esdras e Neemias. E a Bíblia de Estudo de Genebra possui um gráfico muito interessante que vai falar dessa cronologia, colocando em ordem os acontecimentos. Por exemplo, no ano de 539 a.C., ordem cronológica, houve a queda da Babilônia.
Nós temos aí Daniel 5, de 30 a 31. No ano de 538 a 537, foi o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Esdras, no capítulo 1, do verso 1 ao 4. Em 537, retorno de Sesbazar para Jerusalém. Capítulo 1 de Esdras, no versículo 11. Ainda no ano de 537, edificação do altar e comemoração das festas. Esdras 3, de 1 a 5. Em 536, anos depois, início da reconstrução do templo. Esdras 3, 8. Em 536 a 520, quase aí uns 15 anos, conflitos param as obras do templo. Na verdade, foram 17 anos de paralisação. Esdras 4, de 1 a 5, versículo 24. 520, depois desses 17 anos, recomeço das obras do templo. Depois, 4 ou 5 anos depois, finalização das obras e dedicação do templo. Em 516. E 458, Esdras vai da Babilônia para Jerusalém. O povo é reunido, é feita aliança para despedir as mulheres estrangeiras no ano 458. 445, no segundo ano do rei Artaxerxes I, Neemias 1. 444, um ano depois, Neemias pede ao rei para voltar a Jerusalém e obtém assim permissão. Os muros da cidade são reconstruídos. Esdras lê o livro da lei para o povo comemora a festa dos tabernáculos. E no ano seguinte, 443, Neemias comparece diante do rei Artaxerxes I. Era o 32º ano do seu reinado e volta para Jerusalém para continuar assim as reformas. Em 445, eu falei que tinha sido o segundo ano do rei de Artaxerxes I. Foi o 20º ano desse rei. Meus queridos, a reconstrução da comunidade. O povo de Deus não é formado apenas das construções físicas, com seus templos, suas cidades, seus comércios, seus muros, sua segurança. A fim de garantir a bênção de Deus, não era suficiente apenas estruturar e fortificar Jerusalém. O povo também precisava de ser tratado nessas reconstruções. Ele precisava ser renovado, principalmente em sua aliança com Deus, de modo a se constituir numa comunidade santa, separada. Esse aspecto da restauração vai até o final do livro de Neemias. Será igualmente dividido didaticamente em 3 grandes partes principais, conforme estamos fazendo, seguindo o que nos propõe a Bíblia de Estudo de Genebra. As 3 grandes partes: a renovação dos compromissos pactuais, que começa nesse capítulo, no verso 73, na parte B, vai até o capítulo 10, 39. Veremos isso com mais detalhes amanhã. A dedicação do muro, no capítulo 11, e a reforma do povo, no capítulo 13. A reforma do povo, no capítulo 13. Então, chegamos hoje ao final da nossa exposição. O versículo 73 de Neemias diz assim: E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, e todo o Israel nas suas cidades. Então veremos amanhã essa renovação dos compromissos pactuais. Fique conosco, curta nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Todos os dias estamos aqui. Maranata. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Fique com Deus.